Um dos Claro. grandes assuntos e de grande preocupação do eleitor é a segurança. O senhor tem dito que é um problema complexo e que envolve várias dimensões. Sim. As soluções que o senhor apresenta não são um pouquinho mais do mesmo? Eu explico. Uma delas, o senhor diz, dar oportunidades para adolescentes, evitando que eles entrem no crime. Uhum. Todo mundo quer isso, candidato. Sim. Mas como o senhor vai conseguir que este jovem, que está num território dominado por criminosos armados, que agentes da prefeitura muitas vezes só entram com a polícia, como é que o senhor vai conseguir isso? Olha, Edmilson, qual é a proposta? Mais do mesmo é continuar insistindo numa política que dá errado. Achar que segurança pública se resolve na ponta do fuzil, se resolve tratando favela como território inimigo. E favela não é território inimigo, é parte constitutiva da cidade. O papel da prefeitura, nessa lógica de que a segurança é um problema multidimensional, é exatamente agir naquelas questões que nunca aconteceram. Não é mais do mesmo. Mais do mesmo é continuar achando que é bala que vai resolver o problema da segurança pública. A questão de dar oportunidade ao jovem para que ele saia do crime é o que todos querem. E é o que todos dizem que querem. Mas quantos aqueles que são feitos? Vamos quantificar isso. A diferença é como fazer isso, propostas para isso. Pois é, a Prefeitura do Rio, por exemplo, para enfrentar a desigualdade social, deveria investir em quê? Em políticas de assistência social. Em 2023, a Prefeitura do Rio investiu apenas 2% do seu orçamento em assistência social. E nós temos 500 mil pessoas passando fome, 2 milhões de pessoas em insegurança alimentar. E olha, Edmilson, o Rio de Janeiro é a capital com maior quantidade de pessoas no Bolsa Família no Sudeste brasileiro. Mas o senhor está falando de diagnóstico. Vamos para a proposta. Como o senhor Nós vamos aumentar, vamos duplicar o orçamento da assistência social, por exemplo. Nós vamos garantir vaga de creche. Nós vamos ter um modelo de desenvolvimento para a cidade que garanta emprego e renda para as pessoas. E como entrar nessa comunidade dominada por tráfico para chegar até esse jovem? Olha, o exemplo de Medellín é um exemplo que as pessoas sempre citam, certo? E Medellín fez uma lógica que era, primeiro, os pobres. Esta lógica de que nós precisamos estar nos lugares oferecendo, porque as escolas seguem funcionando quando não há operação, quando não há tiroteio entre facções criminosas ou operação da polícia, a escola funciona. Agora, a escola está funcionando sem agente de apoio à educação especial, sem porteiro, sem garantia de uma merenda de qualidade. A escola está lá funcionando. A clínica da família está lá na favela funcionando, mas muitas vezes sem o agente comunitário de saúde valorizado que precisa ser com relação a isso. Portanto, a questão de dar garantia de direitos para quem mora nas favelas cariocas é um elemento fundamental e de que a gente precisa fazer isso no orçamento e na política. E tem uma outra coisa. O orçamento que será voltado para isso. O orçamento que será votado para isso. Nós temos um orçamento da cidade do Rio de Janeiro que tem crescido acima da inflação. O orçamento entre 2020, entre o orçamento que o Eduardo Paes recebeu e o orçamento que ele está no ano passado, cresceu 16% acima da inflação. Foram 42%, quando desconta a inflação, 16%. Portanto, nós temos dinheiro. Agora, para onde está indo esse dinheiro? E para onde ele, de fato, deveria ir? Esse é o elemento. Eu vi aqui, inclusive, na entrevista no G1, ele dizia, o orçamento da educação agora é 40% maior. Primeiro ele errou, é só 35%, é abaixo do orçamento da prefeitura e 9% apenas acima da inflação. Portanto, a lógica nossa aqui é pensar quais são as políticas sociais prioritárias e como é que a gente vai direcionar o orçamento público para garantia de direitos, para fazer as coisas funcionarem. Eu falei sobre tráfico, mas um outro grande problema é a milícia. Sim. E o senhor tem dito que vai combater a milícia, começando por não fazer nenhuma articulação política com esses grupos. Mas vamos falar lá na ponta. Claro. Lá na ponta, que é onde a prefeitura entra. O papel da prefeitura com o cidadão. O senhor é a favor de demolições de habitações irregulares em áreas de milícia? Porque muitas vezes a prática começam a construção e já botam pessoas para ir morando. Sim. Qual é a sua posição sobre isso? Esses imóveis, os chamados imóveis da milícia, que são imóveis ilegais, por que é que uma pessoa adquire um imóvel da milícia? Porque ela não tem alternativa. Portanto, a prefeitura precisa agir, por exemplo, em 3 áreas, Edmilson. Porque não só a questão de não ter aliança política com a milícia, e isso é muito importante, mas há 3 áreas em que a gente tem que agir contra. A questão da grilagem de terras e, portanto, a legislação urbana, a lógica da questão do tráfico de armas, e é possível contribuir para a fiscalização com outros órgãos para que isto não aconteça, e a questão dos serviços públicos, transporte, a garantia dos serviços públicos lá colocados. Portanto, a questão da definição
definição sobre a demolição de um prédio, sendo ele da milícia ou não, ela tem que ser caso a caso, inclusive na perspectiva de como é que você consegue, se aquilo lá é um lugar para moradia de habitação de interesse social, em que você retira da milícia a propriedade daquele prédio, mas oferece moradia de qualidade para aquele morador, que afinal foi obrigado a comprar aquele porque não tinha outra alternativa. Então o senhor pode demolir ou não, dependendo do... Dependendo do... Aquilo ali é um risco ambiental, há um risco estrutural da forma como aquele prédio foi construído, e ele representa uma ameaça para aquela pessoa que honestamente comprou porque não tinha alternativa da milícia aquele apartamento. Todos esses são critérios que precisam ser colocados. E agora, esse é um ponto importante, não há tolerância. Como fazer com essas famílias, claro, como o senhor mesmo disse, que são famílias que não encontram outra possibilidade, que vão para lá. E aí é a minha pergunta, agora, propostas para essas famílias, o que fazer com elas? A ilegalidade será combatida. A ilegalidade será combatida. Não é possível compactuar que o miliciano seja um imobiliário da favela e da periferia. O senhor está querendo dizer que vai demolir, então, dependendo do que aconteça. Dependendo do caso, e nós precisamos garantir para que aquela família tenha moradia. Aquela família da moradia pode ser, inclusive, uma perspectiva de que você desapropria aquela propriedade ilegal ou legaliza aquela propriedade no nome de quem está lá. Se o prédio tiver condições estruturais para existir e não tiver em área de risco ambiental, etc. E esse outro ponto, você falou da moradia, você precisa ter política para moradia social. Exatamente. Habitação de interesse social. Mas nesse caso que a construção de programas habitacionais sempre é algo demorado, com financiamento, normalmente financiamento federal, seria com aluguel social? Não. Há várias coisas. Primeiro, o aluguel social, na nossa opinião, tem que ser reajustado no mínimo, na mesma proporção que o IPTU da cidade, portanto, pelo ritmo da inflação, precisa ser reajustado. Hoje é de R$400. Hoje é de R$400 desde 2010. Se nós atualizarmos hoje, ele iria para alguma coisa em torno de R$900. Quem vive no Rio de Janeiro sabe que R$400 não aluga nenhuma kitnet na favela. Mas eu quero dizer que a única política de habitação não pode ser a política do aluguel social. O aluguel social é aquela emergência diante de alguém que perdeu a casa no momento de uma chuva, perdeu a casa que precisou ser demolida por algum risco. Só para a gente deixar claro, esse aumento seria de quanto? Ele vai de R$400 para R$900, né? Porque é a atualização da inflação. R$916 reais, que eu acho que é 916 a atualização da inflação de 2010 para cá. Então, se o senhor for reeleito, só para fazer o compromisso com o eleitor, já daria esse salto? Sim, sem sombra de dúvidas. Essa é a atualização inicial do aluguel social. Porque é absurdo, Edmilson, que a prefeitura, todas aquelas taxas que o cidadão paga, estão o tempo inteiro sendo corrigidas ao mínimo pela inflação. E aquela que é talvez uma das poucos auxílios que a prefeitura dá regularmente para alguém que perdeu a casa e que é temporário, não é reajustado desde 2010. Isso é um absurdo, na nossa opinião. Há recursos para isso, o orçamento é possível para isso. Mas eu queria te falar de uma outra coisa. Nós temos um programa chamado Habita Rio. Ele tem 3 pilares. Um deles é a criação de uma imobiliária carioca, que vai produzir imóveis que vão ser passados a baixo custo para a classe média e que com estes recursos, portanto, há um recurso, um aporte inicial da prefeitura. E para isso nós temos linhas de financiamento federal, linhas de financiamento do próprio BNDES, e com os recursos desses primeiros apartamentos é possível subsidiar a habitação de interesse social, às vezes no mesmo prédio. Cidades como Nova York, Paris, fazem projetos que constroem apartamentos e dão apartamentos para a população mais pobre exatamente com esses mecanismos de financiamento. Há um aporte inicial, mas depois o projeto é autossustentável. E onde? Na região do Porto. Nós vamos transformar o Porto Maravilha em Porto Moradia. Ali tem terra pública, a baixo custo, em condições, com infraestrutura para a pessoa morar perto do seu trabalho.